Bem-vindos novamente a mais um vídeo sobre o sistema de saúde. Nós continuamos no módulo de agenda e escala. Vamos falar um pouco mais sobre a opção de escala e imediatamente começar a falar sobre a agenda e a marcação dos pacientes, né? Como é que isso funciona. Aqui algumas informações a mais, né? Então, essas siglas aqui, ó, elas representam o tipo de consulta, né? O tipo de serviço que está sendo prestado por cada profissional de saúde, né? Então, essas siglas vocês vão se acostumar depois. Pode ser que tenha também algumas cores distintas, vocês vão perceber. Então, CO de consulta, TE de teleatendimento, X de exame, EP de EPS, enfim, vocês vão se acostumar com essas siglas. Esses horários que a gente está enxergando aqui em amarelo, eles estão livres, né? Eles estão disponíveis, mas não tem nenhum paciente marcado. Porque se tivesse um paciente marcado, em volta dessa sigla ia existir uma certa borda. Então a gente vai voltar aqui depois quando a gente marcar um paciente, para que vocês vejam a diferença, né? Então, uma maneira fácil de visualizar se os médicos, os profissionais de saúde, se eles têm algum paciente marcado nesses horários ou não. E se tiver algum paciente marcado, ele não deixa fazer uma mudança de agenda naquele horário, né? A não ser que eu desmarque esse paciente. Todos os profissionais de saúde possuem normalmente uma escala, né? Uma configuração de escala. Mas o sistema permite que a gente tenha mais de uma, né? Então, nessa aba de escalas aqui, ó, existe essa escala padrão configurada, né? Se eu apertar aqui em cima, ele me leva para esse plano de escalas, com todos os médicos selecionados. E se eu apertar em cima de um dos médicos, aqui vou pegar o Alexandre também, ó, a gente vai para aquela mesma interface que a gente foi antes, quando a gente apertou naquele lapisinho ao lado do nome do médico. Então existem essas duas opções. Por que isso é importante? Porque eventualmente a gente pode ter a gente possa querer fazer um segundo planejamento de escala. Isso aconteceu agora recentemente na PGR por conta da Covid, né? Então existe uma escala padrão lá na PGR e por conta do Covid foi feita uma escala alternativa apenas para esse período. Então o sistema permite esse tipo de recurso. Outra coisa que nós não falamos também no vídeo anterior foi quando a gente edita aqui, por exemplo, a agenda de um médico, vou pegar aqui o Dr. Alexandre, vocês perceberam que alguns horários ele não deixa a gente mudar. Por que isso? Porque esses horários eles dizem respeito ao passado, né? Ó, no meu horário hoje são 15h29, então ele só deixa alterar a partir desse horário em diante, né? Ele não deixa fazer nenhuma mudança nos dias anteriores, tá? Se tivesse aqui também um paciente marcado, nesse horário ele não deixaria a gente fazer essa mudança, ok? Existem ainda outros recursos, por exemplo, aqui, veja, perceba que aqui eu estou editando diretamente a agenda do Dr. Alexandre no dia 17. Vamos supor que amanhã ele fosse repetir esse mesmo horário. Então, existe um botão aqui de copiar horários, por exemplo, que me permitiria copiar essa configuração para outros dias, tá? É um recurso muito parecido com o que havia no sistema anterior que nós usávamos no MPF. Esse recurso continua disponível, tá? Mas vamos ver agora como é que funciona a agenda. A agenda, como a gente já viu antes, né? A gente escolhe aqui qual que é o médico ou aquele profissional que a gente quer editar a agenda, quer consultar a agenda. Ele vai relacionar para a gente aqui os horários vagos, os horários que já foram marcados, as indisponibilidades que o profissional eventualmente possa ter. E cada um desses eventos diferentes, né,
eles estão associados a uma cor. Então, aquilo que for verde é um horário vago. Quando for esse amarelo, meio laranja aqui, é um horário marcado, né? Ou passado ou futuro. A gente vai ver também eventos em azul e em vermelho. Com o andar do vídeo, nós vamos entendê-los. Então, como é que a gente marca um paciente? Eu vou escolher aqui, ó, um horário de hoje, 17 horas aqui, ó. Assistência médica, por exemplo. Então, vou apertar aqui em cima e o sistema ele vai fazer uma espécie de um passo a passo para a gente marcar esse paciente, tá? Então, nessa etapa inicial, ele pede para nos confirmar qual que é o serviço que vai ser executado. Então, por mais que a gente já tivesse agendado, já tinha assim planejado um certo serviço, o sistema permite que a recepção, quando vai marcar um paciente, consiga alterar esse serviço. Então, imagina que esse horário eu quero que seja para fazer uma perícia, por exemplo. Então, eu podia alterar aqui para que a perícia fosse feita, tá? Uma vez configurado esse serviço, ou deixado como está, nós apertamos nesse botão para a gente seguir. A segunda etapa é a gente encontrar o paciente, né, que vai ser atendido. Eu vou colocar o meu nome aqui para a gente buscar o nosso prontuário. Perceba que existem vários campos de pesquisa. Uma dica que a gente dá muito é de que a data de nascimento é um campo muito rico na hora da gente pesquisar, né? Porque o nome, veja, o nome, se é um nome simples, vai ser fácil de achar. Mas às vezes, por exemplo, Rafael. Rafael pode ser com F, pode ser com PH, né? Tem nomes que tem Y, que tem H, enfim. E muitas vezes a gente pesquisa e não acha essa pessoa. Então, vocês não acharem essa pessoa é uma exceção, tá? Normalmente a pessoa está na nossa base, tá? Porque a gente já importa automaticamente os servidores, os dependentes, aposentados, pensionistas, os dependentes, os membros e dependentes lá do nosso Plano Assiste, conselho, escola, enfim, é uma base muito rica. Então, dificilmente a pessoa não vai estar aqui. O caso mais comum de não encontrar alguém é no caso de dependente. Por quê? Porque nós só importamos dados para os nossos prontuários se o cadastro original estiver ok. E no caso dos dependentes, até pouco tempo, coisa de uns 6 meses, o CPF, por exemplo, não era um campo mandatório. Então a gente tinha muitos registros, ainda existem muitos dependentes que usam o CPF do pai. E nesse caso ele não importa esses dados automaticamente. Então, quando vocês forem atender um dependente, é importante que vocês informem aos titulares, né, aos responsáveis, para que eles verifiquem a situação dos seus dependentes, para que vocês possam marcar as consultas. Existe uma opção dessa naquele módulo que os usuários, que os pacientes têm acesso. A gente fez uma opção específica para que as pessoas pudessem consultar a situação dos dependentes. Vamos lá. Vou escolher aqui o meu nome, então. E percebam que ele foi para a quarta etapa já. Nessa terceira etapa ele pulou, por quê? Porque ele achou esse prontuário na nossa base, a gente achou esse paciente. Se a gente não tivesse achado esse paciente, né, um caso, por exemplo, imagina um advogado que foi visitar o Ministério Público, passou mal e vai ser atendido no serviço de saúde. Então essa pessoa provavelmente não vai ter um prontuário feito já. Aí nesse caso a gente tem que fazer uma mão, que seria essa terceira etapa aqui. Depois nós vamos fazer um vídeo específico falando desse caso. Mas o caso normal é esse aqui. A gente achou esse paciente, então a gente tem a possibilidade de confirmar os dados de contato aqui. Isso aqui é muito importante.
especialmente importante nessa época de Covid, por quê? Porque o contato que a gente tem é com esses dados que foram informados aqui. Então, se a pessoa não tiver um cadastro atual, a gente pode ter dificuldade depois de entrar em contato com ela. Então, é importante que sempre que for agendar um paciente, se confirmem essas informações. Depois de confirmadas, a gente segue para a última etapa, que é uma confirmação geral. Então, aqui, ó, no serviço de saúde da PGR, o Dr. Alexandre vai se prestar o serviço de perícia médica para o Plano Assist. Esse evento não é em caixa, quer dizer, era um horário que já tinha sido assim previsto. A consulta vai ser dia 17/6, às 17 horas, com o Jonatas. Tá? E como o Jonatas, ele tem, né, ele faz parte daquele público que foi configurado lá no módulo de configuração. Para fazer o uso desse serviço, eu não preciso de nenhuma autorização para que eu use esse serviço. Se fosse um estagiário, por exemplo, né, um estagiário não está no rol dessas perícias médicas. Aí, nesse caso, esse necessita autorização, estaria marcado como sim. O que exige que alguém, normalmente o responsável pela unidade de saúde, ele autorize essa pessoa a ser atendida. Tá? Nós vamos falar disso mais adiante também. E a gente aperta no botão finalizar aqui e percebe então que esse horário foi ocupado, então foi marcado, tá vendo? Vamos voltar rapidamente aqui na escala e perceber o seguinte, olha só. No caso do Alexandre, que é a agenda que a gente estava alterando, o horário das 17 horas foi mudada a destinação de consulta para perícia, então ele tem essa cor azul, e tem essa bordinha em volta, tá vendo? Essa borda em volta indica, então, que esse horário tem um paciente marcado, tá? Então, esse aqui é um resumo de como a gente marca um paciente em agenda. No vídeo seguinte, a gente vai falar sobre outras operações possíveis com esse paciente, né? A gente vai falar de desmarcação, remarcação, outros eventos. Até lá!